Os números agora. Vamos procurar focar no conteúdo da live, que isso é o que importa. Beleza, pessoal? Vamos lá. O que é ansiedade? O que é ansiedade? Ansiedade é uma preocupação intensa, excessiva e permanente por situações cotidianas. Olha só, ansiedade é uma preocupação intensa, excessiva e permanente sobre situações do cotidiano. Não é qualquer coisa, não é qualquer preocupação, é uma preocupação excessiva, é uma preocupação fora do natural. E essa preocupação excessiva, ela é permanente, ou seja, ela não vai embora. É besteira você chegar para uma pessoa que sofre de ansiedade e dizer assim: deixa de besteira, mulher, deixa de besteira, rapaz, vá pensar em outra coisa. Isso é tolice. Você chegar para alguém que sofre de ansiedade e você aconselhar ele desse jeito, porque ele não controla isso. Aquela preocupação, ela é intensa, ela não é natural e ela é permanente, ela não vai embora. Então é preciso fazer alguns tipos de tratamento para saber lidar com essas situações que podem causar ansiedade. Então a ansiedade é não viver o presente se preocupando com o futuro, um futuro que é incerto. Toda pessoa que está sob influência da ansiedade, ela esquece do seu presente porque ela está focando muito num futuro que é incerto. Vou citar um exemplo aqui. O jovem ou a jovem está fazendo faculdade e aí tem um seminário para ele apresentar na próxima semana. E ele sofre muito de timidez crônica, ele não consegue saber lidar com o público. Então, o seminário vai exigir que ele fale para a sua classe. E falar em público, é um dos 3 maiores medos da humanidade. Então, um dos 3 maiores medos da humanidade é falar em público. Por isso que eu estou citando esse exemplo. Aí a pessoa, o acadêmico, a jovem ou o jovem, sabe que próxima semana vai ter o trabalho do seminário para fazer. Então ele fica muito preocupado, a ansiedade começa a atacar ele e ele esquece o seu presente totalmente porque ele se preocupa com a próxima semana ainda. Só que a próxima semana nem chegou, está longe de chegar, mas ele já está lá. E por estar lá, ele deixa de viver o aqui, ele deixa de viver o hoje por causa de um amanhã que ainda é incerto. Ele nem sabe como vai ser a apresentação, ele nem sabe se vai ser ruim ou não, mas ele já começa a colocar na sua mente o pior. A ansiedade é diferente do medo, tá? Ouça com atenção isso. A ansiedade é diferente do medo. O medo vê a ameaça e a ansiedade apenas a imagina. Eu vou repetir. A ansiedade é diferente do medo. Por que é diferente? Porque o medo vê a ameaça. Cara, esse copo aqui, ele é uma ameaça para mim. Então eu fico com medo dele. Mas eu fico com medo porque eu tô vendo ele. Eu tô vendo. Só que a ansiedade é você não ver o copo, apenas imaginar que ele está aqui e ficar excessivamente preocupado com uma coisa que você nem sabe se existe ou não. Você está entendendo? Então a ansiedade, ele imagina a ameaça, não vê. Então tem muita gente se preocupando com o futuro que é totalmente incerto, que não sabe se vai acontecer, não sabe se vai ser assim ou não. Problemas que podem ser causados pela ansiedade. Aí você pode perguntar assim: mas Amizadai, o que será que isso vai consequenciar? Quais são as consequências? Quais são as consequências que eu vou ter se eu me permitir ter ansiedade? Olha só, quais são os problemas que a ansiedade vai causar em uma pessoa? Primeiro, depressão. O doutor Augusto Cury falou que a ansiedade é a mãe de todas as doenças emocionais. Ou seja, todo tipo de doença emocional ou transtorno emocional começa inicialmente com uma ansiedade. Então a ansiedade, ela gera os demais transtornos emocionais, os conflitos internos e os problemas emocionais. Então, quais são os problemas que são causados pela ansiedade? Primeiro, depressão. A depressão também pode ser causada pela ansiedade. Insônia. Você não consegue dormir à noite
por causa da ansiedade. E é bom salientar que dormir é uma das coisas mais saudáveis que você pode fazer, tá bom? Dormir é uma das coisas mais saudáveis que você pode fazer. Negligenciar o sono é você estar pedindo para ter a sua saúde prejudicada. Mas a ansiedade causa insônia, você não consegue dormir. Problemas digestivos, você não controla a sua digestão, cria em você problemas digestivos por causa da ansiedade. Traumas emocionais podem ser causados também por causa da ansiedade. Afeta a produtividade. Quando você está sob influência da ansiedade, você não consegue mais ser produtivo. A sua produtividade cai consideravelmente por causa da ansiedade. Toda pessoa que está sob ataque de ansiedade, ela não consegue mais produzir. Vocês estão me entendendo? Quando você está sob ataque da ansiedade, você não consegue mais produzir porque afeta a sua concentração. A ansiedade afeta o seu foco, a sua concentração, logo você não consegue mais ser uma pessoa produtiva. E em último lugar, a ansiedade também pode causar o suicídio. Olha aí, estamos no Setembro Amarelo, muitas pessoas estão tirando sua própria vida e uma das causas que podem gerar o suicídio é justamente a ansiedade. Por que eu estou dizendo isso? Para você entender o quão é preocupante isso, o quão você precisa de ajuda se você estiver sofrendo ansiedade. Você não saber lidar com a ansiedade é você pedir para piorar cada vez mais. E o estágio final dessa crise pode ser o suicídio. Então isso é muito importante. Você deve levar em consideração. Vamos continuar aqui. Deixa eu estar ciente da hora para não passar do tempo, né? As causas da ansiedade. Você pode perguntar, Mizadai, o que pode causar ansiedade? Cara, por que a nossa geração está tão ansiosa? Nós vivemos numa geração ansiosa. Eu falei no início aqui da live. Muitas pessoas vêm para mim dizer, Mizadai, eu sofro de ansiedade. E quando eu olho para a cara da pessoa, é um jovem, meu. É uma jovem. É novo, é nova. Mesmo assim, está sob ataque de ansiedade, sofrendo por causa da ansiedade. Então, a pergunta que nós devemos nos fazer é: por que a nossa geração está tão ansiosa ultimamente? E vamos ver algumas causas, algumas coisas que causam ansiedade, beleza? Primeira coisa que pode causar ansiedade: as mudanças constantes do nosso tempo. Nós vivemos num tempo em que ele constantemente está sendo mudado. As mudanças acontecem cada vez mais rápido. Antigamente, para uma coisa mudar, demorava um certo período de tempo. Hoje em dia não. Você compra um celular hoje que eu acho que continuou. O vídeo deu uma pausa aqui, mas enfim, voltou ao normal. Vamos continuar. Você compra um celular top de linha e daqui a poucos meses ele já não vai ser mais o celular top de linha. Você compra um iPhone X hoje, aí sai o iPhone XS amanhã. Você compra o XS amanhã, aí sai o XSS depois de amanhã. Então, as coisas mudam muito depressa. As mudanças são constantes. E por ter mudanças constantes, as crises também são frequentes. Toda mudança gera crise. E toda crise gera instabilidade. E tem muitas pessoas que não sabem lidar com a instabilidade e por isso podem entrar em um quadro de ansiedade. Segundo motivo do porquê a nossa geração está tão afetada pela ansiedade. O imediatismo. Pessoal, olha só. O imediatismo também pode causar. Eu creio que o imediatismo causa e está causando muita ansiedade na nossa geração. E o que é o imediatismo? É querer as coisas muito depressa. Nós vivemos numa geração que está constantemente correndo. Todo mundo está com muita pressa. Todo mundo está correndo de um lado
para o outro. É a geração que não consegue ter mais fôlego. É a geração que não respira mais. Há uma pressa exagerada. Há uma correria intensa. Há uma crise de falta de ar por tantas vezes você correr. A nossa geração, ela vive correndo. Queremos sempre agora. Queremos sempre já. Cara, nós não sabemos mais esperar nada. Nós não sabemos mais sentar e esperar o tempo das coisas. Estamos sempre correndo, estamos sempre apressados, estamos sempre atrasados. E essa pressa, essa correria, esse atraso crônico, ele pode causar grande ansiedade. E eu sei do que eu estou falando porque eu viajo muito. E sempre, aqui e acolá, na verdade, aqui e acolá eu me atraso muito para chegar num lugar. Então eu fico muito ansioso. Eu estou aqui no volante dirigindo e eu olho para o relógio. E eu sei que eu devia estar lá nesse horário, mas eu estou longe de chegar. Então começa logo a me dar dor de cabeça. Eu já saio do centro, já não consigo mais me controlar. Se eu estiver andando com alguém, viajando com alguém, essa pessoa faz uma piada, eu já não consigo rir. Eu fico sob muita ansiedade, querendo chegar logo, porque porque eu me atrasei. Então essa correria, esse atraso, esse sempre estar apressado pode causar também uma grande ansiedade. Beleza? Vamos lá. Terceiro motivo que pode causar uma ansiedade na nossa geração: os desafios pessoais. Os desafios pessoais. As preocupações que cada um enfrenta na família, no trabalho, nos estudos. Cara, você tem os seus desafios, né? Nós estamos aqui em mais de 80 pessoas. E todas essas 80 pessoas, elas têm desafios. Vocês se preocupam com algumas coisas. Alguma pessoa tem um desafio na família muito grande, um parente que você não gosta, que você tem conflito, um irmão, um pai, uma mãe, ou então você tem um conflito no seu trabalho, tem um chefe lá que você não suporta ele, tem um funcionário lá que não vai com a sua cara, vocês entram em conflito direto. Nos estudos, você quer muito entrar em medicina, quer muito entrar em psicologia, quer muito conseguir algo, passar no concurso, e aí você fica muito estressado por causa dos estudos. Enfim, os seus desafios pessoais te causam muita preocupação. E essas preocupações, elas podem desencadear em você uma ansiedade. Quarto motivo que pode causar ansiedade na nossa geração: a superficialidade da nossa vida com Deus. Gente, essa aqui eu quero que você preste muita atenção, tá certo? A superficialidade da nossa vida com Deus, ela está causando uma ansiedade. Por que eu estou dizendo isso? Olha só, a nossa geração resolveu entender que pode viver sem Deus. Eu vou repetir. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas pensam, em que as pessoas colocaram na cabeça que dá para viver sem Deus. Nós procuramos tudo menos Deus. Nós queremos o melhor emprego, mas não queremos Deus. Queremos a melhor casa, mas não queremos Deus. Queremos o melhor casamento, mas não procuramos mais Deus. Nós queremos desfrutar do melhor da terra, mas não queremos desfrutar de uma relação mais profunda com Deus. A nossa geração, ela colocou na cabeça que ela pode viver sem Deus. E isso desencadeou na nossa geração uma série de complicações. E eu creio, essa aqui é por minha conta, tá? Isso aqui é eu que estou colocando minha mão no fogo. Eu creio que a causa dos nossos problemas emocionais, uma das maiores causas dos nossos problemas emocionais, é porque nós nos distanciamos de Deus. Ora, se Deus é quem nos dá uma paz que excede todo o entendimento, então se afastar de Deus é não ter acesso a essa paz. Pessoal, vou repetir isso para você entender. Se é Deus
quem nos dá uma paz que excede todo entendimento. Se afastar de Deus é não ter acesso a essa paz. E por não ter acesso a essa paz, o que fica no lugar dela são crises, são preocupações, são dilemas, conflitos e ansiedade. Por quê? Porque você não está em paz. E por que você não está em paz? Porque só consegue ter paz se tiver Deus. E nós entendemos, nós colocamos na cabeça que dá para viver sem Deus. Nós queremos trabalho, queremos concurso, queremos casamento, queremos amigos, queremos namoros, queremos dinheiro, mas não queremos mais Deus. E quando dizemos que queremos, isso soa muito superficial. O nosso querer Deus, hoje em dia, se limita a um congresso, pessoal. O nosso querer Deus se limita a uma reunião. Quando o congresso acaba, quando a reunião acaba, nós vamos para nossa casa, nossa vida, nossa realidade, e a nossa vida demonstra que nós de fato não queremos Deus, porque não consultamos a Ele para nada, não buscamos a Ele. Nós temos dificuldade de ler a Bíblia, pessoal. Nós temos dificuldade de dobrar os joelhos para orar. Então, como nós dizemos que queremos Deus, se nem falar com Ele nós queremos falar mais? Se dobrar os joelhos para falar com Deus é pesado, dói os joelhos. Se você dorme, acorda e passa o dia inteiro sem ter um pingo de contato com Deus, como você diz querer Deus agindo assim? Então, quando nós dizemos que queremos Deus, esse querer, ele é muito superficial, se limita apenas a um congresso, a um retiro, a uma festividade, a um culto, a uma reunião, apenas isso. A reunião acaba, o congresso termina, o culto encerra, você volta para sua casa, para o seu trabalho, para a sua faculdade e começa a viver como se Deus não existisse mais. E a consequência disso é você se afastar de Deus mais ainda. E quando você se afasta daquele que pode te dar uma paz que excede todo entendimento, você não tem acesso a essa paz. E por não ter acesso a essa paz, o que vai preencher esse vazio são preocupações, são dilemas e são as ansiedades da vida. Você está me entendendo, pessoal? Então, eu creio que uma das causas que a nossa geração é tão afetada pela ansiedade é devido ao fato de nós nos distanciarmos tanto da pessoa de Deus. Olha só, não sei se está aqui, eu acho que não, mas tem um livro aqui, tá lá em cima, não quero pegar o livro, tá lá em cima, de Friedrich Nietzsche, chamado A Gaia Ciência. Na Gaia Ciência, tem lá, Friedrich Nietzsche diz, que tem lá um texto dele falando sobre a morte de Deus. Vocês conhecem, né, esse texto. Saiu até um filme dizendo Deus não está morto, é o título do filme, para responder a esse texto de Nietzsche, que diz que Deus morreu. Esse texto, ele às vezes é mal compreendido por as pessoas que leem, às vezes as pessoas nem lêem, e aí porque escuta alguém falando, reproduz, sem ter o mínimo de conhecimento. Mas no texto A Gaia Ciência, gente, eu vou pegar o livro aqui, tá bom? Só um minutinho. Que eu gosto de mostrar, tá? Olha só, aqui é o livro. Aqui é o livro A Gaia Ciência. Eu não sei se eu vou conseguir achar o texto, gente. Eu não sei. Eu queria muito achar ele. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Se eu achasse ele, seria muito bom mesmo. Olha, achei o texto. Olha só. O livro é A Gaia Ciência, o autor é Friedrich Nietzsche, tá? Olha só. Eu vou ler só uma partezinha para vocês, tá bom? Só uma partezinha para vocês. Fica aí. Olha só. O título é O Insensato. O título do textozinho que fala sobre a morte de Deus é O Insensato. Olha só. Ele começa falando assim: jamais ouviram falar daquele louco que acendeu uma lanterna em plena luz do dia e desatou a correr pela praça pública gritando incessantemente: procuro Deus, procuro Deus.
Mas como havia ali muitos daqueles que não acreditam em Deus, o seu grito provocou grandes gargalhadas. Percebeu-se como uma criança, dizia um. Estará escondido, dizia outro. Terá medo de nós? Terá embarcado? Terá se embriagado? Deixa eu explicar para vocês aqui. Nietzsche está dizendo, está contando uma história em que um louco começou a correr com a lanterna durante o dia, gritando: procuro Deus, procuro Deus. E as pessoas que estavam ouvindo, as pessoas que não acreditavam em Deus, começaram a zombar dele, dizendo assim: eu acho que ele embarcou, eu acho que ele está com medo, eu acho que ele está embriagado, eu acho que ele se escondeu. É isso que as pessoas estão dizendo para esse louco que está gritando, procurando Deus. Continuando. Assim gritavam e riam todos ao mesmo tempo. O louco saltou no meio deles e trespassou-os com seu olhar, dizendo: para onde foi Deus? Ele exclamou. Quando o louco escuta as pessoas zombando de Deus, aí o louco olha para essas pessoas e fala assim: para onde foi Deus? Para onde foi Deus? Aí Nietzsche diz: vou lhes dizer, nós o matamos, vocês e eu. Gente, presta atenção o que Nietzsche está dizendo. Nietzsche está falando assim: eu vou responder a esse louco. Ele está perguntando cadê Deus. Eu vou dizer. Ele está perguntando onde está Deus. Então eu vou responder. Nós o matamos. Nós matamos Deus. Vocês e eu. Agora olha a continuação. Somos nós, argumenta Nietzsche. Somos nós os seus assassinos. Mas como fizemos isso? Ele diz. Como nós poderemos ou poderíamos ter matado Deus? Como conseguir esvaziar o mar? Pessoal, pega isso, por favor, pega isso. Nietzsche está falando assim, será que existe algum tipo de possibilidade da gente, humanos, matar Deus? Seria a mesma coisa de esvaziar o mar. Quem nos deu uma esponja para apagar o horizonte inteiro? Olha só o que ele está dizendo. Matar Deus é semelhante a você com a esponja apagar o horizonte. É possível? Será que é possível você fazer isso? Então, como você, se não pode fazer isso, como você poderá ter matado Deus? Aí Nietzsche responde, olha só. Para onde vai ele agora? Deus morreu e Deus continua morto e nós o matamos. Mas ele vai dizer como isso aconteceu. E ele diz, nós o matamos no exato momento que pensamos viver sem ele. Gente, você pode discordar de Nietzsche em todos os outros argumentos dele. Mas nesse texto aqui, você não pode discordar dele. Porque ele está dizendo assim, toda vez que a raça humana, que o ser humano preferiu ou entendeu que pode viver sem Deus, é a mesma coisa de ter matado Deus. Então, como é que Deus está morto? Deus está morto no sentido metafórico, porque a humanidade entendeu que dá para viver sem Deus. E você tem que saber que Nietzsche ele estava falando do século XVIII. O século XVIII é o século das luzes, o século em que o homem entendeu que ele era o centro de todas as coisas. Então o homem tirou Deus do centro. O homem disse, Deus, dá para viver sem um Senhor. E quando Deus saiu, aí Nietzsche diz, isso é a morte de Deus. É o homem entender que dá para viver sem ele. O problema é que a humanidade tirou Deus do centro. E o que ficou no lugar de Deus? Ficou depressão, ficou ansiedade, ficou suicídio, ficou transtorno, ficou medo, ficou pressa, ficou instabilidade. Porque é Deus quem sustenta o equilíbrio da humanidade. Se tirar Deus do centro, a humanidade perde o equilíbrio. Você está entendendo, pessoal? Tá fazendo sentido para você? Se tiver fazendo sentido para você, diz aí. Tá fazendo sentido, Amizadai? Coloca aí para mim entender que tá tendo uma conexão aqui entre vocês e eu, tá bom? Então, por que há tanta ansiedade na nossa geração? Eu entendo que um dos motivos do porquê existe tanta ansiedade é porque o homem, a humanidade, resolveu viver sem Deus. Resolveu
viver sem Deus. Então a nossa vida espiritual, ela é muito superficial, gente. Nós nos limitamos, o nosso relacionamento com Deus se limita a um culto, pessoal. O nosso relacionamento com Deus se limita a um congresso, se limita a uma reunião, a uma oração em grupo. Nosso relacionamento com Deus se limita a um culto de domingo. Gente, nós tiramos Deus da nossa realidade. E o que ficou foi todas as mazelas que existem na nossa sociedade hoje em dia. Beleza? Eu vou caminhando para o final aqui, tá? As horas já estão se passando, mas eu vou caminhando para o final aqui. Mas se tiver fazendo sentido, vá colocando aí, tá? Tá fazendo sentido, amizade? Vá colocando aí. Perguntaram aqui se poderia fazer perguntas. Enquanto eu estava falando, eu ouvi alguém perguntar se poderia fazer perguntas. Você pode fazer aqui na caixa de dúvida, tá bom? Faça na caixa de dúvida, mas eu não garanto responder devido ao tempo. Se der tempo, eu respondo, beleza? Se não der, aí fica para uma próxima live, tá bom? Mas vamos lá. O que a Bíblia diz sobre ansiedade? O que a Bíblia diz sobre ansiedade? Lucas capítulo 12, versículo 25 e 26. Vamos lá, vamos para a Bíblia, gente. Vamos para a Bíblia. Como diz uma adagio popular, uma frase entre os pregadores, a Bíblia é a Bíblia, o resto é gibi. Então vamos para a Bíblia. Lucas capítulo 12, versículo 25. Versículo 25 e 26. A minha versão é a Viva, tá? É a versão mais atualizada, mas o sentido é o mesmo. Além disso, Jesus está falando, Jesus diz: qual é a vantagem de preocupar-se? Qual é a vantagem de se preocupar? Que bem isso faz? Quem de vocês pode, por mais preocupado que esteja, acrescentar um dia sequer à vida de vocês? E se a preocupação não pode nem mesmo fazer coisas tão pequenas, qual é a vantagem de preocupar-se com coisas maiores? Gente, olha só que lógica interessante de Jesus. Jesus falou assim, qual é a vantagem de se preocupar? Será que a sua preocupação pode aumentar um dia na sua existência? Não. Então por que você se preocupa com coisas grandes, se nem a preocupação com coisas pequenas pode resolver alguma coisa? Isso é lindo, né? Segundo texto, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 e o versículo de número 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Paulo diz: não estejam ansiosos por coisa alguma. Olha só que interessante. Não estejam ansiosos por coisa alguma. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecer-lhe. Paulo dá um método aqui. Não esteja ansioso. Mas, além disso, você deve orar. Ore. Ore e apresente a Deus as suas ansiedades. A pergunta que eu tenho para fazer para os ansiosos é: você já resolveu orar? Gente, considere essa pergunta aqui, tá? Quem sofre de ansiedade, eu quero fazer a pergunta para você e a pergunta é essa. Você já experimentou orar? Você já orou? Então, ore e apresente a Deus as necessidades. Se fizerem isso, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento. E essa paz conservará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Olha só, essa paz que excede todo entendimento, ela conserva a mente e o coração. Mas como eu tenho acesso a essa paz? Orando e apresentando a Deus as suas necessidades. Entendeu? Vou dizer mais uma vez. Existe uma paz que excede todo entendimento. E essa paz conserva a sua mente e o seu coração. E como é que eu tenho acesso a essa paz? Não ficando ansioso, mas, ao invés disso, orando e apresentando a Deus as minhas necessidades. Pessoal, isso faz muito sentido, né? Muito sentido. Então vamos lá.
para encerrar a minha live, eu vou dar aqui algumas dicas de como combater a ansiedade, tá bom? Dicas de como combater a ansiedade. Vamos lá. Eu tô vendo aqui algumas pessoas na live dizerem que sofrem muito de ansiedade, né? Então vamos lá, preste atenção nisso aqui. Algumas dicas básicas de como combater a ansiedade, tá bom? Essas dicas são dicas práticas, tá bom? Dicas práticas. Dicas que são ditas por psicólogos, por psiquiatras, por pessoas que estudam e trabalham nessa área, tá bom? Então, a primeira dica que você pode usar, que pode melhorar a sua ansiedade, a primeira dica é esteja presente. Esteja presente. Como é que eu desenvolvo esse método de estar presente, Amizadai? Por exemplo, praticando a respiração, meditação. É você parar por um instante e você se preocupar na sua respiração. Focar na sua respiração e você respirar calmamente. Pode estar o caos lá fora. A ansiedade é você sair do seu presente. A meditação te traz para o presente, tá bom? Então você senta, respira, esteja presente, respira, tá bom? Respira fundo, respira calmamente. Faça isso, pessoal. Faça isso, isso é prático e isso funciona. Por quê? Porque quando você está respirando calmamente, você envia para o seu cérebro a informação de que o seu corpo está bem. O seu cérebro entende que o seu corpo está bem. Então tudo é por causa da sua mente. Entenda isso. Toda bagunça é aqui, ó. Não é no mundo lá fora, é aqui dentro. Todo tumulto, toda turbulência acontece aqui dentro da sua cabeça. Não é lá fora, gente. Não é lá fora. Ah, Misadé, é porque eu perdi o emprego, é porque meu namorado terminou comigo, é porque minha família se destruiu. Tem jeito para tudo isso. O emprego você consegue outro. Namorado você esquece esse cara e namora com outra pessoa. Tem jeito para tudo isso. O problema é só aqui, ó. É só aqui na sua mente, tá bom? O problema, a confusão, o tumulto, a turbulência acontece na sua mente. Então respira. Respira. E quanto mais você respira, você passa informação para sua mente, para o seu cérebro, que tá tudo bem. E ele entende que tá tudo bem. E ele te ajuda. Então trabalha isso, tá certo? Segunda dica, veja o outro lado das coisas. Veja o outro lado. Olha só, você pode pensar assim, mas Amizadai, eu perdi o emprego. Vamos lá, eu perdi o emprego. Tá certo, então tudo bem, vamos pensar. Perder o emprego é uma coisa ruim, mas você gostava do emprego? Ah, não, mas me dava dinheiro. Então, beleza. Se você tivesse com emprego, dava para você focar no que você realmente gostava? Não, porque o emprego tomava meu tempo. Então, que tal você deixar de olhar para o lado ruim de perder o emprego e olhar para o lado bom, que agora você tem tempo para focar em algo que você realmente ama? Já pensou, já pensou em olhar o outro lado da moeda? Todas as coisas têm um lado negativo, mas também pode ter lados positivos. Então procura olhar o lado positivo das coisas. Procura ver os outros em outras perspectivas, pessoal. Não deixe a ansiedade afetar o seu coração, a afetar a sua mente, a ponto de você cegar para tudo. Então procura ver os outros lados das moedas, tá certo? Procura ver os outros lados. E a outra dica, que aqui eu encerro a minha participação, tá bom? Vala, meu Deus. Aqui eu taquei o dedo na câmera, peraí. Pronto. Eu fui olhar a hora, taquei o dedo na câmera e ficou manchado. Mas vamos lá. A última dica. Gente, eu sou desastrado demais. A última dica. A última dica. Aceite o que você não pode mudar. Aceite o que você não pode mudar. Essa aqui é muito forte, tá bom? Dá pra mudar? Dá não. Então aceite, cara, que você não pode mudar. Entendeu? Ah, uma vez uma pessoa veio me procurar porque estava muito com crise, muita crise porque a mãe traiu o pai.
coisa triste, né? A mãe traiu o pai, então foi um baque muito grande. Essa pessoa já estava revoltado. E aí eu falei assim, olha só, a mãe trocou, traiu o pai, o seu pai, por outra pessoa e tá com essa pessoa agora, beleza. Você pode mandar a sua mãe? Não. Você pode controlar o coração dela? Não. Você pode controlar a crise do casamento dos seus pais? Ah, posso não. Então, cara, não tem o que fazer. Ora por ela, aconselha. E pronto, você não tem sentido você se preocupar com uma coisa que você não pode mudar. Então não se preocupe demais por algo que está fora do seu controle. Gente, olha só. Aqui é sua mão, beleza? O que tiver na sua mão, você se preocupa. Você se deixa ficar ansioso. O que tiver fora da sua mão, você não tem controle. Então é besteira você se preocupar com uma coisa que você não tem controle. E deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Deixa eu ser sincero pra você aqui. Existe muita pouca coisa que você controla. Vou repetir. Existe muita pouca coisa que você controla. Tá bom? Olha só, entenda isso. Eu vou me colocar aqui, vou me colocar no lugar de vocês, beleza? Eu sou a Misa da Lira. Beleza. Eu moro em Açu. Todo dia passa carro indo e voltando para Açu. Eu posso controlar os carros? Não. Beleza, tudo bem. Então, todo dia tem comércios abrindo e fechando em Açu. Eu posso controlar os comércios que abrem e fecham? Não. Tudo bem. A cidade de Açu mora num estado chamado Rio Grande do Norte, que de 4 em 4 anos tem eleições para governador. Eu posso controlar as eleições? Não. Então não posso controlar coisas que acontecem na minha cidade, nem o que acontece no meu estado. Mas vamos pensar mais avante. Há um sol que todo dia aparece e todo dia some. Que eu esteja com raiva ou não, ele vai aparecer e vai sumir. Eu posso controlar o sol? Não. Há umas estrelas que toda noite aparecem no céu. Eu posso impedir que elas apareçam? Não. Há um sistema solar que trabalha em função do Sol. Planetas rodam em volta do Sol. E aí eu posso controlar essa rotação? Não. O sistema solar faz parte do universo em que tem outros astros, tem outras estrelas, tem outras coisas. Eu posso controlar isso? Não. Então, na vastidão do universo, eu sou apenas uma coisa. Uma pessoa no meio de uma multidão e muitas outras coisas que eu também não posso mudar. Eu posso mudar pouquíssimas coisas. Eu posso mudar o que eu como ou o que eu visto. São muita pouca coisa que eu tenho controle. Então por que eu vou me preocupar com algo que não está na minha mão? Por que eu vou me preocupar se o sol vai nascer amanhã, gente? O sol vai nascer amanhã e pronto, se eu querer ou não. Então não vou perder uma noite de sono pensando se o sol vai nascer ou não, porque isso não está no meu controle. Então não se preocupe com algo que não está na sua mão, beleza? Pessoal, estou encerrando a minha live de hoje. Eu quero encerrar antes da hora, porque eu não quero perder a live, tá bom? Mas eu quero agradecer aqui a sua participação. Se você gostou dessa live, se alguma frase chamou a sua atenção, então escreva a sua frase aí, tá certo? E aí você pode colocar nos stories com a hashtag live com a Mizadai. Coloca essa hashtag live com a Mizadai. Se não quiser me marcar, não me marca não, mas coloca a hashtag. Beleza? Próxima segunda-feira, pessoal. Próxima segunda-feira estaremos aqui de novo falando sobre a depressão. Vamos falar sobre a depressão na próxima segunda-feira, tá certo? Precisamos conversar sobre isso. E eu vou estar com uma participação especial. Eu não vou estar sozinho, tá certo? Fez sentido para você a live? Se fez sentido para você, se foi bênção na sua vida, coloca aí. Fez sentido, Amizadai? Fez muito sentido, tá bom? Coloca aí para mim ver, beleza? E a próxima segunda-feira estaremos aqui de novo. Eu conto com a sua presença, tá? Vou fazer uma divulgação melhor. Pode deixar que eu vou fazer divulgação melhor. Hoje foi que não deu tempo, a correria foi muito grande. E para quem não viu essa live toda ou quer vê-la de novo, amanhã eu vou postar ela no meu canal do YouTube, tá certo? Ela vai estar sendo postada no meu canal do YouTube.
e aí você vai poder ter acesso a ela de novo. Então, se você quiser ver ela mais uma vez, ou então você não viu ela toda e quer vê-la na íntegra, ou então você chegou agora, não viu nada e quer ver, aí amanhã no meu canal, no YouTube, vai estar sendo postada essa live. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe sua semana. Não deixe ser controlado pela ansiedade, porque o Deus que você serve, ele tem uma paz para você, e essa paz excede todo entendimento. Então, ao invés de ficar ansioso, ore a Deus, entrega a Deus as suas necessidades e Ele cuidará de você, tá certo? Que Deus possa continuar te abençoando, em nome de Jesus. Amém. Valeu.